A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Igreja, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma reflexão, que eu estou fazendo aqui. Essa parte que eu estou refletindo na minha vida, no cotidiano do cristão, tem muito a ver com aquela passagem que está escrita em Éfesos, capítulo 6, versículo 10, onde a palavra de Deus fala assim: portanto, irmãos meus, revesti em vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme nos dias maus, Porque ali o apóstolo Paulo fala pelo Espírito de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades de Satanás. Então, irmãos, meditando essa palavra, refletindo, eu estava aqui me lembrando, de um certo período que eu tive algumas complicações financeiras, Eu tive algumas complicações financeiras, questões de desemprego, Porque quando aceitei o Senhor Jesus, eu era comerciante. Eu tinha um bar aqui nesse mesmo endereço e era um trabalho que não agradava a Deus. Então, pelo fato de ser um trabalho que não agradava a Deus, estou aqui no meu local de trabalho hoje, mexendo em marcenaria. Como era um trabalho que não agradava a Deus, então pedi ao Senhor força para que abrisse mão, negasse esse trabalho. Então, fiquei cerca de 2 anos quase que desempregado, irmãos? Ô, igreja, que trabalho que o diabo teve comigo. Eu era nem batizado ainda. e ali, irmãos, naquela mesma fé, graças a Deus eu tenho hoje, porém mais lapidada, multiplicada e amadurecida, moldada. E ali eu peguei e fiz um propósito. Falei: quer saber de uma, Satanás? Eu falei em voz alta. Falei: quer saber de uma, Satanás? Enquanto eu estiver desempregado, enquanto eu não estiver tendo trabalho para mim trabalhar, beleza. Bom que eu faço cultar livre, Bom que eu vou visitar almas. Bom que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Porque pela misericórdia de Deus, nesse período, mesmo antes de batizar nas águas correntes, o Senhor já me usava com autoridade para expulsar demônios, já tinha me dado sabedoria para ministrar a palavra. Muitos dons o Senhor me entregou antes do batismo nas águas. E então foi assim, irmãos. E aqui eu estava aqui trabalhando e sorrindo sozinho, Por que a Bíblia fala para nós estar revestido? Porque o cristão, irmãos, ele no dia mau, ele dá frutos bons do mesmo jeito. Imagina só, um cristão cheio do Espírito Santo, com o filho internado no hospital, na pediatria, na CTI. Ele vai orar para as criancinhas tudo, vai pregar para os pais. O diabo não vai ficar feliz. Às vezes o diabo olha, eu fiquei imaginando na mente do diabo: vou mandar, suponhamos eu vou mandar o Márcio para o CTI. Isso mesmo, mandar o Márcio para o CTI. Vou tocar nisso, fulano da família dele, ele vai ter que ficar lá. Aí lá no CTI eu vou estar pregando a palavra de Deus, vou estar orando para pessoas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão aceitar Jesus, pessoas vão testificar os frutos do Espírito de Deus na minha vida, de acordo com o meu comportamento cristão. Aí o diabo vai ficar furioso, falar: não, aqui na CTI tá dando certo não, porque ele chegou, já com as crianças já começaram a ser curadas, tem pessoas aceitando Jesus, então o povo tá muito triste aqui, então eles estão dando muito ouvido. Sei bem, eu vou... Beleza, então. Saber de uma? Vou tocar na vida financeira dele, fechar as portas de trabalho. Dando exemplo. Aí fechou a porta de trabalho. Peraí, eu tô desempregado mesmo, então vou ter mais tempo. Vou lá na casa de fulano, Fiquei sabendo que ele tava com depressão, querendo suicidar, vou lá levar uma palavra. Então, quando o cristão ele está desempregado, ele vai ter mais disponibilidade para anunciar o evangelho, se ele estiver no Espírito. Então, ele tendo desempregado, ele vai dar bons frutos. Ele tendo enfermo, ele vai dar bons frutos. Ele tendo na fila do banco, ele vai dar bons frutos. Ele tendo trabalho, ele vai dar bons frutos. Porque aonde a gente vai, tem almas, igreja. Irmãos, então o diabo ele fica irado, irmãos. Por isso que ele tem ódio do cristão que tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem amor, tem fé, tem mansidão, amizade, benignidade, longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio. Então, a pessoa não vai entrar em desespero, diferentemente da situação que está passando na sua casa, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua saúde. Ele não vai entrar em colapso. Porque se quem tem o Espírito de Deus tem todos esses frutos dentro dele. E ele vai dar frutos. Por que ele vai dar frutos? Porque o Espírito de Deus está dentro dele.
Então, se ele estiver no deserto, ele vai plantar no deserto e vai colher no deserto. Se ele estiver no vale, ele vai lutar com o gigante, vai vencer o gigante. O nome de Deus é glorificado em todo modo de viver do homem e da mulher de Deus. Então, por isso que nós devemos se manter em Éfesos capítulo 6, versículo 10 a seguir. Quando o inimigo vier soprar na tua mente, lançar uma seta, você vai ter uma palavra para rebater. Em situações que você ia gerar escândalo, que você ia difamar um irmão, uma irmã, você vai ter a coragem de ir na casa desse irmão, dessa irmã, ligar nesse irmão, nessa irmã, perguntar se essa pessoa tem algo contra ti, se você fez algo que ofendeu ela. Você não vai sair fofocando de casa em casa a fim de denigrir a imagem do irmão, da irmã. Você vai estar revestido. Então o cristão, quando ele está revestido das armaduras de Deus, não tem vez para o diabo. De todos os lados que o diabo vier, ele está preparado para lutar, bater de frente com o inferno, bater de frente com o diabo. Porque se o Espírito de Deus está dentro de nós, ele é o próprio Deus. E a Bíblia fala que Deus nos cerca de todos os lados. Em Salmos 1:3,9, o salmista, depois de ter pecado contra Deus, que ele foi lembrar que ninguém se oculta dos olhos de Deus, que não tem como nós fugir de Deus, porque ele nos cerca de todos os lados, que ainda antes da palavra chegar em nossa boca, Deus já sabe o que falamos, amém? Então guarda essa palavra, seja um cristão revestido das armaduras de Deus, porque assim você vai estar preparado para também sorrir nos dias maus. Você vai estar preparado para também ajudar nos dias maus. Você também vai estar preparado para levar o fardo um dos outros nos dias maus. Amém? Essa é a mais pura verdade. A paz do Senhor Jesus. Vão dar trabalho para o inferno, igreja. Seja fácil para o diabo, não.